Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil, bom dia, povo de Deus. Mais uma vez aqui no canal Yeshua Rei. Eu trouxe você até aqui nesta manhã para trazer uma palavra que já há alguns dias está dentro do meu coração, para compartilhar com vocês esse momento de conhecimento da Bíblia Sagrada, das palavras de Deus. É aqui no canal Yeshua Rei com o pastor Paulo Hasek, que nós vamos aprender juntos um pouco da palavra de Deus neste dia. Já estamos no ano de 2023, hoje é dia 9 de janeiro, um dia muito importante para você receber na manhã deste dia esta palavra, ou em qualquer dia e qualquer hora que você entrar aí no canal Yeshua Rei para assistir os vídeos, ouvir as pregações e as palavras desta palavra, vem de encontro ao seu coração. Antes de entrar aqui e começar a explicar um pouco das palavras da Escritura Sagrada, eu gostaria de pedir que você nos ajude a crescer este canal, compartilhando, curtindo, se inscrevendo no nosso canal e tocando no sininho de notificação, porque assim você me ajuda a levar a palavra do Senhor mais além, e assim o YouTube mostra os vídeos para mais pessoas que possam estar assim consumindo este conteúdo de pregação do Evangelho Sagrado de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você que já se inscreveu, que nos acompanha, que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida e que você seja verdadeiramente iluminado pelas palavras do Senhor, nosso Deus. Eu quero começar esta mensagem, tendo como o texto áureo do ensinamento desta manhã, o texto que se encontra no livro de Lucas, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 3, na parte B do versículo, um texto muito conhecido por quem frequenta igrejas evangélicas e até por quem lê as Sagradas Escrituras, mesmo sem participar de alguma igreja, mas tem conhecimento, é uma palavra muito conhecida, não é nenhuma novidade. Mas gostaria de relembrar a necessidade de que isso aconteça na vida de todos aqueles que têm interesse de ter uma espiritualidade, de ter uma comunhão, de ter uma amizade com Deus. E aqui está um dos princípios que nos torna capazes de ser ouvidos e atendidos por Deus: a prática do perdão. O perdão é um assunto muito comentado, muito conhecido no meio evangélico, porém é uma coisa difícil de se realizar. É uma coisa muito difícil quando a pessoa vive na carne, quando a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, até porque mexe com toda a área do sentimento humano, Mexe com a área do ego, mexe com a área do conhecimento, de tudo que a pessoa viveu até aquele exato momento da sua vida. E até mesmo no meio cristão, dentre aqueles que se dizem ser servos de Deus, a prática do perdão não é algo muito fácil de fazer. Somente aqueles que realmente são tocados pelo Espírito Santo de Deus conseguem de fato perdoar, esquecer as ofensas e seguir servindo a Jesus assim, seguindo as pisadas do Mestre, que deixou registrado em vários lugares na Bíblia a necessidade do perdão. A Bíblia fala muito sobre isso. E o texto escolhido foi o Lucas 17, 3, que diz assim: E se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Esta palavra ela está relacionada àquela questão que fizeram para Jesus de quantas vezes era necessário perdoar um irmão. Pedro, que perguntou isso para Jesus: quantas vezes pecará contra mim o meu irmão e eu lhe perdoarei? E Jesus respondeu dizendo: se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele e repreende-o. É a primeira instrução de Jesus: procurar a pessoa contra quem foi cometido o pecado, tentar trazer o irmão para o seu lado, conversar, se humilhar, pedir o perdão àquela pessoa,
porque você se arrependeu de algo que você falou, de algo que você fez, de algo que você tem certeza e sabe que não foi do agrado de Deus, algo que machucou a pessoa ofendida, ou até mesmo você se sentiu machucado por ter feito algo com alguém, e isso está te consumindo, porque esse é o poder da falta de perdão. Consome a pessoa na mágoa, na ira, na revolta, na vingança, e só mesmo quando o Espírito Santo de Deus trabalha dentro da gente é que a gente consegue ir até a pessoa, reconhecer a nossa falta, os nossos erros e pedir perdão para a pessoa. Aí aqui Jesus fala que se você vai até o seu irmão e conversa com ele, e ele te ouve e te perdoa, a Bíblia fala que você é perdoado diante de Deus. O Senhor Deus, ele se agrada por causa que você se humilhou e agora você vai ser exaltado pelo Senhor, porque Deus exalta os que se humilham, mas resiste os soberbos. A Escritura é cheia dessas insinuações de que Deus ele está sempre do lado da pessoa que é humilde e ele está resistindo sempre à pessoa que é soberba, que é má. E assim você está em paz com Deus, e se você conseguir fazer com que a pessoa te perdoe, a pessoa também estava presa. A pessoa estava presa na vingança, na revolta, na mágoa, nos sentimentos que não vêm de Deus. A Bíblia fala que se o irmão que você pedir perdão se arrepender, você ganhou o irmão. E isso é glorioso, porque ali naquele momento do perdão, duas pessoas estão sendo lavadas espiritualmente pelo sangue de Jesus. Você que cometeu o pecado e a pessoa contra quem você cometeu o pecado também é lavada pelo sangue de Jesus. Naquele momento, então, o irmão se arrepende, você ganhou o seu irmão. A Bíblia fala que se nós conseguirmos trazer um irmão de volta para a presença de Deus através do perdão, aquele que consegue fazer isso cobre uma multidão de pecados e traz sobre si um monte de brasas de fogo sobre a sua cabeça no mundo espiritual. O poder de Deus se renova sobre a vida daquele que consegue obedecer, sobre aquele que consegue andar na presença do Senhor, pedindo perdão e muitas vezes perdoando também, porque nem sempre somos nós que erramos. Às vezes são as pessoas que erram contra nós, e as pessoas chegam a dizer assim: mas pastor, eu não fiz nada, foi fulano que fez contra mim. Mas a Bíblia fala que você deve perdoar mesmo assim que você não fez nada, porque Jesus nunca fez nada e ele vivia perdoando as pessoas que se humilhavam diante dele, reconhecendo o seu senhorio, né? Reconhecendo o seu poder como Deus, como Senhor, e as pessoas pediam perdão para eles, independente do pecado que elas cometessem. Se fossem prostitutas, publicanos, ladrões, se fossem feiticeiros, idólatras, né, que adoram imagens de escultura e coisas desse tipo. Todos eles que vieram até Jesus, reconhecendo que Jesus era o Senhor, abandonando a sua prática de pecados no passado, eles eram perdoados. Então nós temos que perdoar e também saber pedir o perdão. Ainda diz aqui assim, tem uma vírgula e diz assim: se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, eu estou arrependido, perdoa-lhe. Aqui é outra lição que Jesus nos dá. É uma lição de que nem sempre as pessoas vão pecar contra nós uma única vez. Às vezes as pessoas pecarão muitas vezes contra nós. E Pedro perguntou, quantas vezes que eu tenho que perdoar? Né? Existe um limite de perdão que eu possa dar para uma pessoa que pecou contra mim? E a gente sabe que isso é realmente recorrente. Pessoas vivem pecando contra as outras de uma maneira, de uma certa constância. Isso não acontece só uma única vez, sempre acontece muito no relacionamento, né? Quem é casado, quem está noivo, já entendeu como que funciona. Muitas vezes o cônjuge ele peca contra a gente o tempo todo. Mas quando esse pecado, a Bíblia fala, não deixa se pôr o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis, não se deixe o dia acabar sem que antes haja uma reconciliação. É lógico que vivendo nesse mundo do jeito que as coisas são, é muito fácil cometer um pecado contra a pessoa que está mais próximo da gente. Porque não teria lógica pecar contra uma pessoa que se encontra lá na Lua, ou uma pessoa que se encontra no Alasca, ou lá na China. Então é muito fácil que haja desentendimento, palavras ofensivas, palavras mentirosas,
palavras até de maldição perto das pessoas que estão ali convivendo mais próximos da pessoa. E isso pode acontecer uma vez por dia, 2, 3, ou até mais vezes. E qual é o limite de vezes que eu vou ver um cônjuge, a esposa ou o esposo, ou um filho, ou uma filha falar e ofender, e gritar, e brigar, e pecar contra a gente? Quantas vezes isso tem que acontecer, Jesus? E eu ainda tenho que perdoar? E Jesus falou assim: se o seu inimigo vier ter contigo dizendo, eu me arrependo, perdoa-lhe. Então quer dizer que não existe limite para quando a pessoa reconhece estar errada pedindo perdão. Nós devemos entender que por quantidades, por muitas vezes que as pessoas erram contra a gente e vier arrependido, nós devemos perdoar. Por que nós devemos perdoar? Porque Deus faz isso com a gente. Porque Deus, ele é misericordioso, complacente, tardio irá e se arrepende do mal. Deus, ele perdoa quantas vezes for necessário nós chegarmos pelo Espírito Santo diante do trono da graça de Deus, pedindo misericórdia para o Senhor, que nós erramos, que nós prostituímos, que nós mentimos, que nós amaldiçoamos, que nós desejamos o mal, que nós usamos o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, de uma maneira que a Bíblia fala que não é para nós usar. Quantas vezes nós pecamos contra Deus, contra a nossa família, os pais pecam contra os filhos pecam contra os pais. Quanto pecado existe dentro de uma igreja, quanto pecado de fofoca, de egoísmo, de maldade, de desejo de ver o trabalho dar errado na mão de uma pessoa que está ali se esforçando, orando, jejuando, ensinando, lutando para levantar o trabalho de Deus, lutando para ajudar as pessoas a encontrar este Deus que perdoa qualquer tipo de pecado. E tem pessoas cometendo pecados dentro da igreja contra aqueles que estão fazendo a obra de Deus. E a gente ainda deve perdoar. A Bíblia fala que se ele se arrepender e reconhecer os seus erros e pedir perdão, tem que perdoar. Se eu for ler para você todos os versículos da Bíblia que falam de perdão, nós vamos ficar aqui com certeza muitos meses falando só de perdão. Mas para que o vídeo não fique muito longo, eu quero ler alguns versículos para você entender o que a Bíblia fala a respeito do perdão, né? Primeira coisa que você precisa entender a respeito do perdão é que o perdão é uma dádiva, um presente. A palavra dádiva significa presente. O perdão é um presente divino, é uma dádiva divina para o ser humano. O perdão é verdadeiro, é um dos sentimentos mais nobres e um também dos mais difíceis da pessoa conseguir viver. Ele é nobre, porque é algo que vem de Deus, e ele é difícil, porque ele é praticado nos seres humanos. E os seres humanos realmente são muito difíceis de conseguir viver o perdão, porque o perdão é algo que vem de Deus. Só quem está em conexão com o céu, só quem está em amizade ali, na permanência diante de Deus, é que consegue fluir o perdão. Não é fácil perdoar, principalmente quando a pessoa te machuca demais, quando a pessoa te ofende demais, quando a pessoa trata você mal demais. É difícil, mas é necessário. Então, é necessário estar perto do Espírito Santo para conseguir que o fluir do perdão, né, flua na nossa vida. Porque o perdão não pode ser de boca para fora e nem pode brotar num coração rancoroso, magoado e raivoso. É o que nós estávamos falando. Como que pode brotar algo divino num solo todo contaminado, sujo, cheio de rancor, cheio de mágoa, cheia de raiva, de ódio, de sentimentos malignos? O perdão não vai brotar num coração assim. É praticamente impossível uma pessoa que tem todos esses sentimentos dentro de si conseguir fluir o perdão, porque o perdão, a base dele, é o amor e a misericórdia. Como que uma pessoa cheia de raiva, de ódio, de ira pode perdoar? Com o coração tão sujo, não perdoa, perdoa só de boca. Às vezes a pessoa até diz assim, eu te perdoo, mas na verdade não perdoa nada. É difícil. É só quem tem realmente Jesus, que é o dono do perdão, que consegue de fato realmente perdoar. O perdão verdadeiro só nasce quando o coração está reconciliado, tranquilo e sossegado.
com o motivo da dor. Quando a pessoa busca em Deus, a pessoa consegue fazer com que o seu coração fique em paz com Deus. Estando em paz com Deus, a pessoa consegue ficar tranquila, a pessoa consegue ficar sossegada, com a sua fé renovada, com a sua comunhão com Jesus ali numa situação maravilhosa. Então, o motivo da dor não é mais um pesadelo para aquela pessoa. E aí se torna possível a pessoa conseguir perdoar. O segredo é a conexão com Jesus. Sem conexão com Jesus não existe perdão verdadeiro. Há pessoas que passam a vida inteira remoendo o passado, porque nunca foram capazes de perdoar quem as magoou. Mas saiba que o perdão é libertador. Ele faz muito mais bem a quem perdoa do que a quem é perdoado. É aquilo que se diz, né? Tem um ditado que diz que a pessoa que não perdoa é como uma pessoa que toma um copo de veneno pensando que é o outro que vai morrer. Então a pessoa que guarda o rancor, o ódio, a mágoa dentro do seu próprio coração, ela está se alimentando de veneno, mas desejando que o outro é que venha morrer, mas quem está tomando veneno é ela. Então o pecado da falta de perdão, ele faz muito mais mal para quem retém o perdão do que a pessoa que não é perdoada. Embora possa existir consequências na vida daquele que não é perdoado também. Quando essas coisas não são resolvidas, né? Jesus falou, enquanto seu inimigo está a caminho contigo, reconcilia primeiro com ele. Tenta renegociar ali com ele, que haja perdão para continuar caminhando junto nessa estrada. Mas se não for possível, existe outro caso também. Que às vezes a gente se humilha, conversa, ora a Deus e consegue sentir o perdão de Deus e vai até a pessoa e conversa com a pessoa, mas a pessoa não perdoa. Aí a Bíblia fala, leva 2 ou 3 testemunhas. Nesse caso, já é quando a pessoa está insistindo em não perdoar. Aí leva 2 ou 3 testemunhas para que seja confirmada toda a palavra. E ali se conversa na frente de 2 ou 3 testemunhas, fazendo o pedido do perdão. E se aquela pessoa ainda endurecer o seu coração, dizer, eu não perdoo, vai para o inferno sem perdão, porque eu não perdoo, não quero saber. Aí a Bíblia fala, se a pessoa não ouvir as testemunhas e não quiser realmente perdoar, a Bíblia fala, então levai-o à igreja. Aí no caso de crentes, de pessoas que fazem parte de uma denominação evangélica, que existe algum pecado ali, que entre os irmãos que estão tentando reconciliar e tentando resolver, o caso é muito sério e a pessoa não perdoa, aí sim tem que ser levado à igreja, ao ministério, para que chegue ao conhecimento dos pastores, dos obreiros, dos dirigentes da igreja, para que eles conversem a respeito daquilo, chame a pessoa, fala, ó, você faz parte da igreja, a igreja ensina o perdão, não tem como ter comunhão com a igreja, com Jesus, com a irmandade, se você estiver aqui dentro cheio de ira, cheio de raiva, cheio de ódio, é necessário perdoar. A pessoa, não quero perdoar. Eu morro, mas eu não perdoo. Porque tem gente que fala isso, eu morro, mas eu não perdoo. Aí nesse caso a Bíblia fala para considerar aquele irmão como se fosse um publicano ou um gentio, que eram as pessoas que estavam excluídas do plano de Deus. Eram as pessoas que viviam impiamente, cometendo falhas graves o tempo todo contra o próximo. E para estas pessoas, sem o perdão, não havia salvação. Então considere esta pessoa que não perdoa como uma pessoa que não é salva, não é crente, não é filho de Deus. E a Bíblia é cheia desses ensinamentos, né? De que é necessário realmente liberar o perdão, porque o perdão é libertador, né? Ele faz muito bem para quem perdoa. É como se a pessoa tirasse uma carga de muitos e muitos quilos de sobre a sua costa e deixasse a carga no caminho e passasse a andar sem peso nenhum nas suas costas. É isso que acontece quando uma pessoa realmente perdoa e é perdoada, né? É se libertar de um jugo terrível de peso. Perdoar-se a si mesmo é uma dádiva, mas às vezes pode ser ainda mais difícil perdoar os nossos erros do que os erros dos outros. Ter compaixão pelas nossas fraquezas e atitudes, às vezes é mais difícil do que ter compaixão pelos outros. E esta é uma realidade, não da maioria.
mas existe aí um número, uma certa quantidade de pessoas que tem muito mais dificuldade de perdoar a si próprio. Quando comete um erro, se cobra demais, se julga demais, se acha sujo, se acha imundo, se julga indigno, acha que prefere até mesmo morrer, chega a dizer com a própria boca que já sabe que vai para o inferno, que é a vontade dela morrer e ir para o inferno. Tem pessoas que não veem o perdão como uma porta que se abre para uma vida cheia de luz, cheia de cores, uma vida linda, bonita, mas eles veem um perdão como uma porta fechada, ao qual elas nunca conseguirão abrir, e isso é uma mentira, porque Jesus falou e ensinou com a sua própria vida, perdoando toda a humanidade, lá na cruz do Calvário, quando todo mundo gritava, crucifica-o, crucifica-o, depois de ter cuspido na face dele, dado bofetadas na sua cara, dar murros nele, depois de terem chicoteado, derramado seu sangue, depois de terem humilhado ele, tirando suas roupas, pregarem ele numa cruz, Jesus olha para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o maior exemplo que nós temos de perdão, de amor para as pessoas que nem mereciam, né? As pessoas estavam ali pedindo a morte dele e ele estava orando, pedindo, falando com o Pai para que tivesse compaixão dos outros, né? Compaixão daquelas pessoas, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, a porta do perdão não está fechada, Jesus deixou ela aberta lá na cruz do Calvário. Toda a humanidade, longe da presença de Deus, não sabe realmente o que está fazendo com a sua vida. Mas quando a pessoa crê nas palavras de Jesus, ela vê uma porta que se abre, aonde ela pode entrar e ser feliz. E essa porta se chama perdão. O perdão é maravilhoso, o perdão veio de Deus, né? É interessante falar também que na Bíblia não existe nenhuma referência de que Satanás, os demônios, os anjos caídos tenham pedido perdão para Deus. Ou não há também nenhuma referência, nenhuma, de que Satanás tenha perdoado alguém. Então o perdão é algo único, é algo extremamente poderoso e que vem somente de Deus. Demônios não perdoam e não pedem perdão. Por isso eles jamais voltarão a ser anjos de Deus. São anjos caídos que foram expulsos do céu pelo egoísmo dos seus corações, endureceram seus corações, foram transformados em demônios, junto com seu príncipe, que era Lúcifer, que foi transformado em Satanás. E eles não conseguirão jamais voltar ao céu, porque dentro deles estabeleceu-se que eles não precisam de perdão, que eles não querem o perdão, que eles não vão pedir o perdão, por isso não há perdão para eles, porque eles não se arrependem, né? O perdão está relacionado ao arrependimento também, porque ninguém, apesar que tem umas pessoas que pedem perdão da boca para fora, né? Esses aí são os fraudulentos, hipócritas, mentirosos. Mas o perdão verdadeiro, ele parte de um coração arrependido. É quando a pessoa é trabalhada por dentro e se arrepende do mal que fez. A Bíblia fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos pecados e abandonar os maus caminhos, também eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está falando a respeito de uma nação, de povos, de muitas pessoas, não é único, não é exclusivo de uma pessoa. Deus está falando para um povo. Se um povo se humilhar, reconhecer que foram errados, que falharam, que pecaram contra Deus até aquele momento, mas eles começarem a orar e eles abandonarem a prática errada que eles faziam, e eles deixaram seus maus caminhos e começarem a orar dizendo: perdoa. A Bíblia fala que Deus promete. Isso é Deus falando lá no 2 Crônicas, capítulo 7. Você tem uma descrição desse episódio, quando Deus fala com Salomão, que se o povo orasse ali naquela casa que Salomão fez. Salomão, no capítulo 6, ele termina a construção do templo de Salomão e do palácio do rei. E quando ele consagra o templo de Salomão, ele ora ao Senhor, faz 1000 sacrifícios, coloca muitos animais lá,
e a Bíblia fala que quando ele termina de orar e pedir para o Senhor, o fogo de Deus desce sobre o altar, consome todo o holocausto que estava lá, todos os animais, todo o sangue que tinha sido imolado, derramado naqueles altares ali, uma confirmação de que Deus ouviu a oração de Salomão. Aí no capítulo 7, Deus começa a falar e responder a Salomão. E uma das coisas que Deus fala é isso, que se o povo se arrepender, orar e buscar e abandonar os seus maus caminhos, Deus também se arrepende do mal. E Deus perdoa os pecados daquele povo, e os céus que estavam fechados agora vão passar a estar abertos. E aquilo que estava errado, que estava dando errado por causa da falta de perdão, agora vai começar a dar certo. Porque a primeira coisa que Deus promete: perdoarei os seus pecados e depois sararei a sua terra. Nós sabemos que os seres humanos foram feitos da terra, né? É tanto que homem, no sentido científico, né, ele significa barro vermelho no hebraico, na Bíblia. O homem foi feito da terra. É tanto que no corpo físico da gente, todos os componentes químicos que existem no barro, existem nos seres humanos. Tudo que tem na terra tem no ser humano. Ferro, zinco e todas as substâncias que existem na terra existem também no corpo humano. O corpo humano foi feito do barro, Adão foi feito do barro vermelho. Adão significa barro vermelho. E de Adão foi tirada a Eva. E de Adão e Eva foi feito toda a humanidade que veio do barro. E Deus fala que depois do perdão, ele fala assim: sararei a sua terra. O nosso corpo físico muitas vezes fica doente. É comprovado cientificamente que uma pessoa que guarda mágoa, que guarda rancor e que não perdoa, passa a ter várias enfermidades na sua vida. Pode causar, eu tenho aqui, eu vou procurar, tem algum outro lugar aqui, mas antes do final da mensagem eu volto com isso, porque eu deixei separado aqui, eu já vou achar. As doenças que a falta de perdão pode trazer para a vida de uma pessoa, né? Nós temos a capacidade de sermos o nosso maior carrasco quando nós não perdoamos a nós mesmos. Nós nos afligimos e nos colocamos debaixo do chicote. É nós que nos colocamos quando a gente não aceita o que a Bíblia diz a respeito do sentimento de culpa. A Bíblia fala que é possível se libertar. É possível libertar as nossas mentes, o nosso coração e perdoar os nossos próprios erros. E é possível também perdoar o erro dos outros. Porque fazendo assim nós somos libertos, temos Deus com os céus abertos para nós, Deus ouvindo a nossa oração e Deus sarando os nossos corpos físicos e sarando até a nossa nação, sarando todo o povo, porque o perdão é importantíssimo na Bíblia. Jesus veio para cumprir um sacrifício. No sacrifício que Jesus fez, um sacrifício perfeito lá na cruz do Calvário, qual era o propósito? Oferecer a remissão dos pecados à humanidade. O que é remissão de pecado? Era o perdão para a humanidade que estava caminhando a passos largos para o abismo. E através da morte na cruz de Jesus, que é o sacrifício perfeito, a humanidade então consegue se reconciliar com Deus e viver perdoada e também praticando o que recebeu. E o que eles receberam? O perdão. Quando nós recebemos o perdão de Deus, nós também temos que oferecer o perdão para as pessoas. E a pessoa mundana, com a mente totalmente dominada pelas coisas do mundo, não consegue compreender isso. O porquê os crentes muitas vezes perdoam as pessoas que fazem mal a eles. Mas isso não é bondade do crente não, viu? Isso é o poder do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Isso não é bondade deles. Porque não existe bondade no ser humano. O ser humano tem, por natureza do pecado, a sua natureza é má. Deseja coisas más, gosta de coisas más, mas quando nós temos Deus, é bem possível nós conseguirmos se libertar dessa maldade toda que vem na humanidade. A humanidade é tão mal que nos dias de Noé a Bíblia fala que Deus se arrependeu de haver feito a humanidade e Deus disse: vou destruí-los, porque me arrependo de ter feito o homem sobre a terra. Está lá no livro de Gênesis, na história de Noé. Por que Deus ia destruir? Porque o homem havia se tornado mal, só pensava em guerra,
só pensava em sexo e maldade, e adoração de ídolos e invocação de demônios. E Deus vê tudo isso como maldade, e essa maldade fez com que Deus resolvesse destruir a terra com as águas do dilúvio, para salvar Noé, a sua esposa e os seus 3 filhos, são Sem, Cão e Jafé, e suas esposas. Por quê? Porque Deus queria fazer mais uma tentativa de criar uma geração de pessoas amáveis, bondosas e sem a maldade no coração. Mas infelizmente nós sabemos que esse foi um plano de Deus que não deu muito certo, porque a humanidade mais uma vez mergulhou na guerra nos dias de Moisés, nos dias de Davi, nos dias dos profetas, no dia dos reis, 1ª Reis, 2ª Reis, nos livros de crônicas. Nós vemos que a humanidade traçou várias guerras. E por que as guerras acontecem? Porque os povos não se entendem. Por que não se entendem? Porque se ofendem, porque têm interesses diferentes, porque ofenderam um ao outro, machucaram um ao outro, e a solução agora é qual? A guerra. Porque se houvesse humildade, se houvesse amor e perdão e confraternização, mas tudo isso tinha que se cumprir, né? Por isso, para exercer o perdão, é preciso se reconciliar com a vida, com as suas experiências, com as suas fraquezas. O perdão é capaz de lhe tirar um peso enorme da alma e deixá-lo leve para seguir o caminho da paz e da felicidade, né? Isso é importante para nós entendermos, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. As consequências da falta de perdão, quais são elas, né? O que pode acontecer quando uma pessoa ela não perdoa, né? A falta de perdão, o que ela faz na vida de uma pessoa? Perdoar nem sempre é fácil e na maioria das vezes nada agradável. Posso resumir o perdão como um ato de resolver uma dívida, no qual foi provocada por alguém, o ofensor ou o ofendido. Isso mesmo, Jesus Cristo ensinou que devemos perdoar o nosso ofensor 70 vezes 7 por dia. Isso dá 449 vezes, se eu não me engano, por dia. Independente do que tenha ocorrido, sabe o que isso significa? Que a palavra de Deus determina que o perdão deva ser liberado 490 vezes ao dia. Eu falei 499. É 490 vezes ao dia. O número é alto. Não é o mesmo. Penso eu que 490 vezes é uma coisa para um dia só. Exatamente para mostrar que devemos perdoar a tudo que sofremos. Resumindo, quem somos nós para não perdoar? O perdão, segundo as Escrituras Sagradas, é uma decisão. Mas muitas vezes decidimos em não perdoar. E aí, o que será que acontece conosco quando decidimos carregar para o resto da vida esta mágoa dentro de nós? Bem, a falta de perdão nos faz sentir torturados. O nosso coração fica escravo de um sentimento que vai nos corroendo por dentro. Todas as vezes que nós lembramos da situação ou nos paramos com a pessoa que nos ofendeu, aquele sentimento aparece cada vez mais forte dentro de nós. E isso vai crescendo e esmagando os nossos sentimentos. A falta de perdão também provoca sentimento de vingança, que não é bom dentro do nosso coração. Desejaremos sempre pagar o mal com o mal, para não ficarmos para trás. O egoísmo, né? Ele é exaltado quando na falta de perdão. A pessoa se torna uma pessoa extremamente egoísta. Ou por baixo da situação. A falta de perdão nos impede de ser perdoado por Deus, o que é o pior, né? Quando nós não perdoamos, Deus também não nos perdoa. Está escrito, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Então, se nós não perdoarmos aquele que nos tem ofendido, Jesus disse, o vosso Pai Celestial também não perdoará as vossas ofensas. A necessidade que existe de nós perdoarmos para que a nossa oração seja aceita. Às vezes tem coisas que nós estamos pedindo há tanto tempo e não acontece porque o nosso coração com ira, com mágoa e que não perdoa ninguém, a Bíblia fala que a oração não é atendida. Deus ouve. Deus sabe, Deus
prova que ele sabe o que acontece dentro da pessoa, mas a pessoa tem que tomar a decisão de perdoar para ser perdoado. Olha só o que está escrito, que Jesus disse lá em Mateus 6,15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as vossas ofensas. Além disso, a falta de perdão vai retardar as respostas das nossas orações, vai nos levar a enxergar só a falha dos outros e também pode nos impedir de encontrar o melhor para os nossos relacionamentos, entre eles o nosso casamento. Olha só o que o perdão faz, né? O perdão libera a pessoa de tudo isso, mas a falta de perdão faz as orações são impedidas, as pessoas passam a enxergar só a falha dos outros, não enxergam virtude e valor na vida de ninguém, e também nos impede de encontrar o melhor de Deus para nós, e também complica todo o nosso casamento. Quantas relações falidas, destruídas, que vivem amaldiçoadas numa escuridão terrível dentro do lar. Por quê? Falta de perdão. Pode ver investigar para você ver, pode ir a fundo para você ver. Vai lá no fundo, você vai ver que tudo começou por uma falta de perdão. Alguém ofendeu, alguém machucou, não resolveram essa questão, e isso foi se tornando numa mágoa. Essa mágoa se tornou numa vingança, essa vingança se tornou numa rixa, e aí, já viu, né? Desgraça em cima de desgraça. Enquanto esse ciclo de maldade não for quebrado com o perdão, a maldição vai habitar ali. E não haverá luz, porque a maldição é trevas. O perdão é a luz. O perdão é a porta aberta que nos leva para um lugar maravilhoso, para desfrutar da presença maravilhosa e meiga do Espírito Santo. Sem o perdão, Deus não ouve as nossas orações. Então perdoe, viu? Você que está me ouvindo aí, você está no canal Yeshua Rei, com o pastor Paulo Hasek. Nós estamos aqui falando hoje de perdão. Quero aproveitar que eu dei uma pausa aqui para convidar você a curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, porque assim nós vamos continuar levando a palavra do Senhor cada vez mais distante. Voltemos ao que interessa aqui, né? A palavra do Senhor. Glória a Deus. Isso mesmo, estudos comprovam que a falta de perdão pode trazer várias doenças emocionais e físicas, como depressão, dores musculares, hipertensão e até o câncer. Comprovado cientificamente que estas doenças têm relação com a falta de perdão. O perdão está intimamente ligado às emoções. Esta energia negativa pode voltar para nós mesmos, e se não for tratada, ela resulta em situações de somatização, ou seja, a falta de perdão muitas das vezes fica armazenada por tanto tempo que pode causar reações alérgicas, enxaquecas, dores no corpo e chegar a tal nível que se transforma em um tumor. Vocês acreditam nisso daqui? Pode parecer meio fantasioso, mas não é não. A falta de perdão mexe inteiramente com as emoções de uma pessoa. E nós sabemos que quem comanda o nosso corpo é o cérebro. E tudo que está relacionado ao nosso cérebro vai mexer com todo o nosso corpo, o nosso organismo. A falta de perdão, como está relacionada totalmente ao sentimento, que é a nossa alma, né, a nossa capacidade de pensar, é a sede de todos os pensamentos, a nossa alma, como essas dores ficam lá, o perdão traz uma dor terrível e essa dor vai se acumulando e vai se acumulando e vai se armazenando e vai se tornando numa energia negativa dentro do cérebro daquela pessoa, e a pessoa, todas as vezes que vê a pessoa que ofendeu, que machucou, aquilo volta de novo e Satanás aproveita a oportunidade para ficar falando na mente da pessoa: olha o que ele fez, olha o que ela fez, olha como te machucou, você tem que sofrer, olha a dor que você tá... E a pessoa não esquece. Isso se torna uma enxaqueca, que é aquela dor absurda de cabeça. Aquela dor que a pessoa tem todos os dias e não tem remédio que tira aquela dor. E muitas vezes a pessoa procura medicina, vai lá e faz testes e toma remédio e faz tratamento e a dor não desaparece porque está relacionada ao sentimento.
Está relacionada à falta de perdão. Pode tomar todos os remédios, alivia, mas não sara, porque a falta de perdão está lá. Quando a química for embora, a falta de perdão ainda vai estar lá. O grande reverendo Hernandes Dias Lopes diz que o pior prejudicado na falta de perdão é a pessoa que não perdoa, porque a pessoa toma café com a falta de perdão. Às vezes a pessoa que deveria ser perdoada não está nem lembrando mais de você. A pessoa nem sabe que você existe mais, não está nem aí com você. Mas você lembra da pessoa na hora do café da manhã. Você lembra da pessoa na hora que você acorda. Você lembra daquela pessoa que te fez mal na hora que você vai almoçar. Você lembra da pessoa que te fez mal na tarde. Quando você chega à noite, você chega na igreja, você vê aquela pessoa, aí ali está a falta de perdão. Você não aceita, você não é aquela difícil de aceitar, e aquilo vai te enchendo a sua cabeça e os pensamentos, e na hora de dormir, você até sonha com a pessoa. Você vive até sonhando com a pessoa que te fez mal. Por quê? Porque aquilo mexe com seus sentimentos. Isso traz alergias na pele. A pele fica estranha, porque está vindo do cérebro essa energia negativa. As enxaquecas mexem com os sentimentos. E as dores no corpo têm relação com o cérebro. Toda dor que o corpo sente, primeiro, tem que passar pelo sistema central do cérebro. É de lá que vem todas as coisas. E muitas dores no corpo. A depressão tem a ver com a falta de perdão também. Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes a falta de perdão faz a pessoa ficar deprimida, a pessoa ficar depressiva, chateada, angustiada, triste, porque sofreu uma injúria, uma maldade, uma agressão, alguma coisa desse tipo. Aí a pessoa fica ali com aquele sentimento de tristeza, se sentindo nada, se sentindo incapaz de vingar, às vezes quer fazer uma vingança, mas não sabe como, talvez não tem coragem de se vingar, e a pessoa fica remoendo, a tal nível. Presta atenção nisso que eu vou te dizer, hein, que é o pior de tudo aqui, no caso das doenças. Isso se torna dentro do corpo da pessoa comprovado cientificamente. Isso se torna um tumor de câncer. Você acredita nisso? Eu acho melhor você acreditar, porque tem muita gente que ficou cancerosa por causa de tanto sentimento negativo dentro da própria cabeça. E isso mexe com todo o corpo. Eu tenho orado por muitas pessoas que têm problemas dentro da sua mente, porque a mente é tudo na vida de uma pessoa. Eu tenho um filho que teve vários problemas e transtornos assim dentro da cabeça dele, e eu me lembro de conversar muitas vezes com ele, falar para ele, cara, nós somos pobres, nós não temos muito dinheiro, cara, a gente não tem muitos recursos, nem muitos familiares a gente tem que nos ajude numa hora de dificuldade. O bem mais precioso que nós temos aqui nessa terra é a nossa mente, cara. Se você destruir a sua mente, vai sobrar o quê? Um mendigo debaixo da ponte, andando nu, pelado, todo sujo, falando sozinho, fumando guimba de cigarro para as esquinas da rua, nas praças, dormindo no chão, molhado, no frio. É isso que acontece com uma pessoa quando não perdoa, quando a pessoa não libera o perdão. A falta de perdão vai levando a pessoa para esses caminhos. A pessoa fica tão amargurada, triste, chateada, perde o Espírito Santo de Deus, os demônios se aproximam, invade a mente da pessoa e vem colocando os vícios vão entrando e a pessoa acha que tem um domínio sobre os vícios do cigarro, da maconha, da cocaína e todas as outras drogas que vão vindo, e quando a pessoa vai vendo, ela está cada dia mais ansiosa por usar cada vez mais droga, e as drogas vão dominando os sentidos dela. Por quê? Falta de perdão. Poderia ter sido resolvido se tivesse perdão lá atrás, mas não teve. Então agora os demônios estão conduzindo aquela pessoa para a escuridão, porque o perdão é a luz de Deus. E a falta do perdão são trevas. Quando a pessoa escolhe as trevas, ela vai sendo arrastada, porque é tanto negativismo, é tanta coisa negativa na mente da pessoa, que ela começa a preferir as coisas das trevas do que as coisas da luz. E as trevas, num primeiro momento, pode parecer interessante, porque o mundo todo segue as trevas, né? Nós sabemos disso. Jesus falou que o caminho é estreito, uma multidão vai pelo caminho largo. O caminho largo era para ninguém ir para lá, porque é o caminho largo que leva à perdição. Mas Jesus falou que uma multidão vai pelo caminho largo, enquanto o caminho estreito são poucos que vão. E o caminho estreito seria
escolher o perdão, escolher viver para Deus, se arrepender dos pecados e receber o perdão de Deus e perdoar os outros e perdoar a si próprio. Então a mente, ela é importante que a nossa mente esteja bem, porque tudo depende da mente. O nosso trabalho depende da nossa condição intelectual, a nossa capacidade de organizar, de conversar, de falar, de agir, interagir. Nós precisamos estar bem com a nossa mente. Na escola, na parte acadêmica, a pessoa precisa estar com a sua cabeça, com os pensamentos ajustados para conseguir estudar, ter boas notas, conseguir avançar e passar e fazer uma faculdade e ser um doutor e ter condições para sustentar uma família no futuro, porque ninguém é criança para sempre, ninguém é adolescente para sempre. Isso vai passar, a pessoa vai se tornar um adulto, vai chegar uma hora que ele vai ter que ter dinheiro para pagar as suas coisas, para pagar um aluguel, para comprar uma casa, para ter uma família, para alimentar os filhos. Nós nunca seremos totalmente dependentes de alguém. Um dia é nós que tomaremos o leme. Um dia é você que está me escutando, que vai tomar a direção de sua vida. E a sua cabeça precisa estar bem. Se a sua cabeça não estiver legal, cheia de falta de perdão, cheia de vingança, cheia de ódio, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Você vai ficar patinando em cima do lodo. Mas quando você tem Jesus, você anda sobre a rocha e você consegue chegar. O sentimento não resolvido acaba se revertendo contra a própria pessoa, que guarda e se torna destrutiva. Portanto, o maior beneficiado em conceder o perdão, a concessão do perdão faz tão bem para as pessoas que através desta atitude começam a se compreender a si próprio e começam também a compreender as ações e atitudes dos outros. Perdoando os outros, são perdoados a si próprios. Perdoando aos outros, sentem-se melhor com a sua mente e o seu corpo físico. Então, em outras palavras, quando nós perdoamos os outros, nós somos curados também. E essa cura, ela é visível. Todo mundo percebe que a pessoa está melhorando. A aparência muda, as atitudes mudam, a vontade de viver, o brilho nos olhos, ela volta, porque tem tudo a ver com o perdão. É interessantíssimo. Olha, tem milhares de versículos bíblicos falando sobre o perdão. O tempo é muito pouco, né? Porque se o vídeo passar de 1 hora, ninguém assiste até o fim. Mas que Deus nos dê outra oportunidade para continuar falando de muitos outros textos da Bíblia que falam sobre o perdão. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus e que a glória do Senhor desça sobre a sua casa e você possa ser uma pessoa verdadeiramente curada, positiva e sem negatividade nenhuma na sua vida. Perdoando os outros, perdoando a si mesmo, assim Jesus também te perdoará e ouvirá a sua oração. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.